agora a gente vai para a nossa querida e amada pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, vocês sabem que existem vários modelos. O modelo que a gente usa aqui na associação foi feita para pessoas com diabetes, que ela tem uma base mais larga, que determina que os alimentos que estão na base são o que o corpo mais necessita, e um ápice mais estreito, que diz que os alimentos que estão aqui no ápice são o que o corpo menos necessita. Nós temos que as frutas, elas estão no segundo nível ou segundo andar da pirâmide alimentar, conjuntamente com as hortaliças, né? Mas que elas têm essa separação. Mas ambas, tanto as hortaliças quanto as frutas, são do grupo alimentar dos reguladores. O que é esse nome regulador pode falar para a gente? Que função teriam tanto as frutas quanto as hortaliças por participarem desse grupo dos reguladores? Esse nome transmite o quê? Quando a gente fala do grupo de baixo, que é o grupo dos carboidratos grandes, complexos, a gente fala que eles são do grupo dos energéticos. Energéticos, lembra? Energia. E os reguladores? O que esse nome transmite para a gente? Ele vai dar um equilíbrio entre o consumo do carboidrato e a proteína, mais ou menos. Não exatamente, mas ele equilibra o corpo. Por quê? Porque ele ajuda a regular todas as funções orgânicas. Sem a presença dos nutrientes, que nós já vamos ver quais, esse grupo é composto, esse grupo dos reguladores, hortaliças e frutas, o corpo não consegue executar as suas funções de forma adequada. Por isso que eles chamam grupo dos reguladores. Eu ajudo a regular as funções orgânicas, as funções metabólicas. E os nutrientes que fazem parte desse grupo, nós já abordamos em palestras, tanto o ano passado, ou retrasado, não me recordo, e esse ano, que são as vitaminas, os sais minerais e as fibras, que são purina na alimentação da pessoa com diabetes, porque ajudam a diminuir a absorção do carboidrato e fazem com que essa absorção seja mais lenta. Todas as vezes que nós tivermos um carboidrato que seja absorvido mais lentamente, menos velocidade, com menor grau de absorção, eu vou controlar melhor a minha glicemia, a quantidade de açúcar no sangue. Quanto mais rápido for essa absorção, mais a minha glicemia vai ser afetada. E no caso das frutas, que são desse grupo dos reguladores, eu vou ter um tipo de carboidrato que é o simples, que é aquele que é pequeno, que é aquele que eu coloquei na boca, a própria enzima digestiva da saliva, que é a saliva, vai digerir esse carboidrato e vai fazer com que a absorção seja pela bochecha internamente, já cai no sangue sob a forma de glicose, porque é um carboidrato pequeno. E como eu disse, todo carboidrato que for pequeno e que requerer uma absorção mais rápida, ela vai ser mais veloz, ela vai afetar mais a glicemia, vai ocasionar um descontrole glicêmico. Denise, qualquer fruta que transformada em suco, ela sobe mais rápido? A gente vai abordar isso daqui a pouco. Se eu não responder, você me lembra, mas eu vou passar por esse quesito aí, do consumo das frutas, como que deve ser mais adequado para a gente controlar a glicemia. Mas então, eu pergunto a vocês, se as frutas são fontes desse carboidrato simples, que a gente chama de frutose, todas elas contêm frutose, a pessoa com diabetes não poderia ingerir nenhum tipo de fruta? Vocês disseram no início que pode. A dona Maria de Lourdes disse que quanto mais verde, melhor. A Adriana concordou com ela, principalmente com relação à banana. Eu sei da banana.
observadas, tem inúmeras cores. E essas cores, elas têm funções específicas dentro do nosso organismo. Todos os pigmentos dos frutos, das frutas, eles vão ser benéficos para o nosso organismo, tanto que são chamados de pigmentos funcionais. Quando a gente usa o termo funcional na nutrição, quer dizer que aquele nutriente, além de transmitir todos aqueles que a gente já conhece habitualmente, proteína, vitamina, sal mineral, fibra, carboidrato e gordura, eles produzem, eles nos fornecem outras substâncias que vão ajudar a melhorar a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Os pigmentos amarelos, por exemplo, como o pêssego, uma manga, por exemplo, a gente vai ter os carotenoides. E a função dos carotenoides é melhorar a nossa saúde como um todo, mas principalmente cabelo, pele, unha e visão. Mas ele também participa do sistema imunológico. É a provitamina A. Todos os carotenoides, todos os pigmentos amarelos vão se transformar dentro do nosso organismo em vitamina A, que é o retinol. E que pode auxiliar-se em quantidades adequadas algumas das piores complicações que o paciente diabético pode ter, que é a retinopatia diabética. Então é interessante usarmos frutas amareladas. Os pigmentos antocianoides são aqueles que são arroxeados e azulados, como o mirtilo ou blueberry, por exemplo, como a ameixa, que a Cida colocou aqui, que a gente pode observar exatamente o desenho que a gente pode ir passando, não é para comer não, senão não dá para para vocês, é ameixa, para vocês observarem, mas é só parecido com aquele desenho que a gente colocou. Mas voltando aos pigmentos, as antocianinas que estão presentes nessas pigmentações arroxeadas ou azuladas, ou como por exemplo a ameixa, elas vão ajudar a evitar que se formem os radicais livres dentro das nossas células, que são as sujeirinhas do metabolismo que são formados dentro das células e podem danificar o material genético, levando essa célula a sofrer mutações ou se transformar numa célula cancerígena. Então, a pigmentação azulada ou arroxeada também é muito importante. E a gente tem a pigmentação que é incolor, que são os flavonoides. Você ia falar alguma coisa disso? Não, pode continuar. Você vai falar observação aí, né? Sim. E os flavonoides, eles também são antioxidantes, assim como os antocianoides. Eles vão auxiliar em diversas funções do nosso organismo. A luz, seja artificial ou a natural do sol, e o oxigênio do ar podem alterar essas pigmentações e alterar o valor nutricional também da fruta a qual a gente deseja ali ingerir, seja em termos de vitaminas, de sais minerais, de fibras e dessas pigmentações que nós citamos também. Então o ideal é cortou a fruta, já consumir. No máximo armazenar sob refrigeração, mas fechada, porque o ar gelado vai ressecar essa fruta e vai também provocar essas alterações. Então, mais indicado para que a gente tenha um aporte nutricional adequado é cortei, consumir. Aquela ameixa ali cortou, já está meio... É que ela está assim desde tarde. Mas vamos supor, não deve comer? A gente pode comer, porque eu posso armazenar frutas mais ou menos sob refrigeração, depois que eu as cortei, por mais ou menos 3 dias no máximo, né? Por isso até uma orientação que a gente passa, que quando a gente vai comprar alimentos como frutas e hortaliças, a gente não faça a compra de uma grande quantidade, porque elas são extremamente perecíveis. Então a gente compra uma quantidade que dê para esses 3 dias no máximo, para que depois eu volte a comprar
geralmente comprar frutas que sejam da safra, porque elas vão ter uma resistência melhor, porque elas vão ter sido amadurecidas de forma adequada, e aí eu garanto um valor nutricional dessas frutas também. E elas vão ser mais baratas também, porque está dentro da sazonalidade delas. Né? Se eu for comprar uma fruta de inverno agora, pode guardar, tipo, cortou e guardar numa taporzinha na geladeira? Pode. O ideal é sempre fechar hermeticamente. Eu tampo, ficou o ar, eu abro um pouquinho a tampa e aperto a tampa para o ar sair, fecho de novo e ponho sob refrigeração. Posso congelar também, mas congelar não vai ficar, depois que eu descongelar, não vai ficar com o mesmo sabor, com a mesma consistência. As características que a gente chama de organoléticas, que são de textura, sabor, visão daquele produto, daquele alimento, não vão ser mais os mesmos. Então, geralmente, a fruta congelada a gente vai usar para algum tipo de preparação culinária específica que exija esse congelamento. Então, no caso aí, quem gosta de melancia, tem que comprar uma pequena quantidade, consumir, principalmente porque ela é riquíssima em água. Todas as frutas são ricas em água, mas a melancia muito mais. E aí, quanto mais água tem um alimento, mais fácil dele se deteriorar. Porque os micro-organismos adoram alimentos aquosos, eles se alimentam dessa água. E essa água, geralmente, dos alimentos, ela é rica em outros nutrientes que também vão alimentar os micro-organismos, principalmente com esse calor que está fazendo agora. Ela é refrescante, ela pode e deve ser consumida, principalmente em tempos tão calorosos quanto a gente está vivendo nesses últimos dias, mas eu tenho que ter muita cautela para ela não estragar, porque ela é riquíssima, uma das frutas mais ricas em açúcar. Então eu tenho que ter muito cuidado com ela. A quantidade que eu posso ingerir é sempre uma quantidade moderada, para não efetuar um aumento glicêmico aí muito grande também. Mas tem pessoas que chegam aqui e dizem que comem uma melancia inteira. Tem pessoas que chegam e falam, como a metade da melancia. A quantidade a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Alguma dúvida até agora? Não?